Donald Trump toma uma decisão considerada radical e anuncia a construção de bases militares em torno da fronteira do Brasil para o combate do narcotráfico. E como está ficando cada vez mais perto as ações militares dos Estados Unidos também dentro do Brasil, através da utilização de drones e ataque, e como isso está preocupando bastante o governo brasileiro. Nos últimos dias, a América do Sul vem presenciando uma intensificação inédita da presença militar dos Estados Unidos, em um cenário que combina combate ao narcotráfico, pressões políticas e uma clara demonstração de força direcionada, principalmente contra a Venezuela de Nicolás Maduro. O governo de Donald Trump deslocou para o Mar do Caribe um impressionante contingente militar, formado por navios de guerra, aeronaves e milhares de soldados. Entre os meios enviados, destacam-se o Grupo Anfíbio Iwo Jima, que inclui o USS Iwo Jima, o USS Fort Lauderdale e o USS San Antonio, além de um submarino nuclear, destroyers, um cruzador de mísseis guiados, aeronaves de vigilância marítima, P-8 Poseidon e aproximadamente 4.000 militares prontos para operações. A justificativa apresentada pela Casa Branca é o combate direto ao narcotráfico internacional, que, segundo relatórios americanos, estaria sendo financiado e protegido pelo regime chavista, em articulação com cartéis como o Cartel de Los Soles e facções criminosas associadas ao Trem de Aragua. Washington classifica esses grupos como narcoterroristas, um conceito que expande o alcance legal das Forças Armadas americanas, permitindo ações militares fora do território nacional, sob a justificativa de guerra contra o terrorismo. Esse movimento, contudo, vai muito além do combate ao tráfico. Ele tem repercussões diretas em países vizinhos e gera tensões diplomáticas crescentes, sobretudo no Brasil. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva foi pressionado pela administração Trump a reconhecer facções brasileiras como o Primeiro Comando da Capital, PCC, e o Comando Vermelho, CV, como organizações terroristas, tal como fez Washington. A resposta foi negativa. Segundo Brasília, apesar de serem facções violentas e transnacionais, elas não possuem caráter ideológico ou religioso que configure terrorismo. Essa postura causou forte insatisfação em Washington, que reafirmou unilateralmente sua decisão de enquadrar PCC e CV como terroristas e deixou claro que poderá ampliar investigações sobre suposta conivência ou omissão do governo brasileiro em relação ao crescimento dessas facções. Nos bastidores, autoridades americanas já consideram legítimo empregar drones de ataque e operações de saturação contra esses grupos em território estrangeiro, inclusive no Brasil, caso entendam que representam ameaça à segurança dos Estados Unidos. Foi nesse contexto de máxima tensão que, há apenas 2 dias, Washington e Assunção assinaram um acordo estratégico para a instalação de uma base militar na Tríplice Fronteira, entre Paraguai, Brasil e Argentina. O projeto prevê a construção de um centro antiterrorista de alta tecnologia, avaliado em cerca de 7 milhões de reais, que inicialmente abrigará 120 militares paraguaios treinados por forças especiais norte-americanas e pelo FBI. O local contará com infraestrutura moderna, sistemas de monitoramento avançados e, segundo informações de bastidores, capacidade para operar drones armados e conduzir operações de vigilância em tempo real. Oficialmente, o objetivo é combater células do Hezbollah e o crime organizado transnacional. Mas analistas apontam que a base será também um ponto estratégico de pressão sobre o Brasil, permitindo que os Estados Unidos acompanhem de perto atividades criminosas na região e, se necessário, realizem operações militares preventivas. A instalação dessa base e a escalada militar no Caribe acendem um sinal de alerta em Brasília. O governo brasileiro vê na crescente presença militar dos Estados Unidos uma ameaça à estabilidade regional e à sua própria soberania. O envio de porta-aviões, submarinos e milhares de militares para uma região tão próxima da Venezuela preocupa o Itamaraty e a cúpula das Forças Armadas brasileiras, pois aumenta o risco de confrontos diretos ou de incidentes que possam arrastar o Brasil para uma crise. A Tríplice Fronteira, por sua vez, sempre foi um ponto sensível para a inteligência internacional, mas agora ganha novos contornos. Com a presença militar americana instalada do lado paraguaio,
O Brasil se vê diante de uma mudança no equilíbrio estratégico regional. Na prática, a grande questão para Brasília é que a política americana de considerar organizações como o PCC e o Comando Vermelho terroristas pode abrir espaço para ações unilaterais dentro ou próximas do território brasileiro, algo inaceitável sob a ótica da soberania nacional. Para os Estados Unidos, o argumento é simples. Se esses grupos atuam em rede com narcotraficantes e aliados do regime chavista, passam a ser uma ameaça não apenas regional, mas global. Isso legitima a intensificação militar, tanto no Caribe quanto em pontos estratégicos do continente. Analisando o quadro como um todo, o que está em curso é a consolidação de uma estratégia de cerco militar e diplomático da administração Trump contra a Venezuela, que inevitavelmente respinga sobre seus vizinhos. O Brasil, ao se recusar a alinhar-se plenamente a Washington, passa a ser visto com desconfiança, em especial por não classificar suas facções como terroristas e por manter canais diplomáticos abertos com Caracas. A instalação de uma base americana na Tríplice Fronteira deve, portanto, ser interpretada como mais do que um ato de cooperação com o Paraguai. Trata-se de uma mensagem direta em Brasília de que os Estados Unidos estão dispostos a atuar na região com ou sem seu consentimento. No médio e longo prazo, isso pode gerar fricções sérias entre os dois países, colocar em xeque a liderança regional brasileira e até mesmo abrir espaço para uma militarização crescente da América do Sul, algo que há décadas se buscava evitar. A grande incógnita é até que ponto o Brasil conseguirá equilibrar seu discurso de defesa da soberania com a realidade de ter forças armadas estrangeiras cada vez mais próximas de suas fronteiras e operando em áreas onde a presença de facções criminosas é inegável. O que se desenha é um futuro em que a disputa entre segurança, soberania e influência geopolítica pode colocar a região no centro das atenções mundiais. Der Himmel wird rot, Soldaten marschieren.